Fala pessoal, amigo corretor, amiga corretora de imóveis, seja bem-vindo ao programa Unicresce ao vivo. E para hoje nós estamos com um super convidado, W. Gabriel, que vai falar sobre inteligência artificial. Roda a vinheta! Sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Unicresce ao vivo. Estou aqui ao meu lado o W. Gabriel. W. Gabriel, queria te desejar boas-vindas e, para quebrar o protocolo, geralmente eu que apresento o convidado, eu queria que você se apresentasse. Sou professor, consultor empresarial e vim aqui falar de inteligência artificial, então vamos lá. Perfeito, olha só, esse programa da Unicresce ao vivo é você, corretor de imóveis, que faz. Todos os meses nós colocamos as caixinhas, tá? Você fala tanto o tema que você quer que a gente apresente aqui no espaço, como também, quando já temos o tema, você que faz as perguntas. Então, é o corretor de imóveis que faz esse programa. E a gente recebe, no decorrer da semana, várias perguntas a respeito do tema, que hoje seria inteligência artificial. Para a gente começar, W. Gabriel, a gente escuta muito sobre inteligência artificial. De uma maneira objetiva, o que é essa inteligência artificial? Eu costumo dizer que é o nosso estagiário eletrônico. Por que o nosso estagiário eletrônico? Porque ele vai agilizar processos que manualmente nós demoraríamos dias para fazer. Então, por exemplo, se você tem dados, uma planilha, uma compilação de informações e você precisa analisar isso, você analisa super rápido com a inteligência artificial. Se você precisa produzir algum material visual que seja, ou então algum texto que você demoraria horas para fazer, rápido você conseguiria fazer com inteligência artificial. Mas sempre lembrando, é o seu estagiário eletrônico. Então você ainda precisa revisar para saber se está certo, se está errado, se está bom, se está ruim e por aí vai. Perfeito. E já que a gente está aqui na Unicresce ao vivo, eu queria saber, jogando essa bola para nós, corretores de imóveis, o que a inteligência artificial pode beneficiar o corretor de imóveis no dia a dia? Vou dar um exemplo. Qual é o melhor argumento hoje na cidade de Fortaleza ou então na cidade de Juazeiro do Norte, para a gente falar do interior? Qual é o melhor argumento hoje para vender um imóvel em um determinado bairro? Bairro X, vou colocar aqui um bairro X. Hoje, os corretores mais antigos, talvez eles saibam. Mas no dia de hoje, talvez a linguagem mudou, dependendo do público. Talvez eu queira vender um imóvel para um público mais jovem, recém-casado. Talvez eu queira vender um imóvel para um público mais antigo, mais idoso. E aí, qual que é o argumento? Eu posso aqui tirar da minha cabeça você pode com mais experiência tirar uns 10, mas eu posso pedir para a inteligência artificial fazer um rastreamento online de toda a internet e me sugerir 50 ideias, 100 ideias. E aí, com esse tanto de ideias, eu vou fazer uma curadoria. Eu vou olhar, vou analisar e ver o que faz sentido, o que não faz sentido. Se nós aqui fôssemos ter 10 ideias, 20 ideias, nós iríamos demorar o quê? Meia hora para fazer, 1 hora para fazer, mas eu posso pedir em questão de minutos ou até segundos essas mesmas ideias à inteligência artificial. Isso é o que é um estagiário, né? Conforme você tinha falado no início. Você falou aqui em várias ideias e tudo mais, que a inteligência artificial pode disponibilizar de 50 ideias. Então a gente está falando já um pouquinho de ferramenta. Hoje, para os corretores de imóveis, quais são as principais ferramentas disponíveis? Tem 3 ferramentas que eu acho que são essenciais para qualquer profissional liberal, inclusive corretores de imóvel. A primeira ferramenta é a mais conhecida, todo mundo ouve falar, sai em revista, sai em jornal, enfim, que é o ChatGPT. Essa daí todo mundo já ouve falar. Aí vem a dúvida, ChatGPT gratuito ou ChatGPT pago? Começa pelo gratuito, para você se acostumando, né? Você não paga nada, vai ali se acostumando, só que você vai ver que o pago ele é mais rápido, ele te dá mais ideias, ideias melhores, aí você acaba se acostumando com o pago. Segunda ferramenta é o Canva. Canva é uma ferramenta de criação de arte.
Então você pode criar, por exemplo, uma arte para Instagram, uma arte em vídeo, você pode criar para o Instagram, você pode fazer slides pelo Canva, você pode fazer até documento, papel timbrado pelo Canva. Então, por que eu falo do Canva? Porque o Canva hoje tem ferramentas de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, uma coisa básica que eu uso direto, retirar o fundo de uma imagem. Você bate uma foto, Sim. o fundo está meio estragado, você quer tirar o fundo, ficar só com você, o Canva já faz isso. Criação de um texto específico para uma imagem. Você pode ter uma imagem e pedir para o Canva criar um texto para aquela imagem. Então, dentre essas coisas, o Canva hoje é uma ferramenta sensacional. E a terceira ferramenta é uma ferramenta da Microsoft. Hoje nós temos Excel, PowerPoint, Word, são as ferramentas básicas da Microsoft, mas nós temos o Copilot. Copilot é um anexo da Microsoft de inteligência artificial que utiliza o ChatGPT. Então hoje você está ali utilizando o PowerPoint, você quer fazer uma apresentação no PowerPoint. Hoje você pode pedir para esse Copilot fazer a apresentação para você. Você pede o tema, você diz, PowerPoint, escreva sobre esse tema. Ele busca as imagens, ele busca o conteúdo, ele diagrama tudo aquilo e em questão de 1, 2 minutos ele te dá a apresentação toda pronta. Lembrando, mais uma vez, que essa inteligência artificial é um estagiário, então você ainda precisa revisar, ver se está certo, se está coerente, mexer numa coisa, mexer em outra, só que você já tem o trabalho ali 80% pronto. Desses 3 que você falou, eu conheço os 2 primeiros. O Copilot, realmente eu não conhecia. Inclusive você que está nos assistindo, você corretor de imóveis, não só do estado do Ceará, porque aqui no YouTube vai para todo o Brasil. Se você já ouviu falar sobre Copilot, comenta aí, tá? E diga também qual a cidade que você está nos assistindo. Excelente essas dicas aí, muito bacana mesmo. Vamos falar um pouquinho em relação, existe uma parte da corretagem que se chama a avaliação de imóveis. E a avaliação de imóveis é de suma importância para os corretores, tendo em vista vários feitos que nós ganhamos no decorrer da nossa profissão. Antes existia uma problemática e tudo mais, e nós, corretores, com apoio dos CRECES, com apoio do COFERS, vem ganhando cada vez mais autonomia e autoridade para fazer uma avaliação. Dito isso, em relação a uma avaliação, o que pode uma inteligência artificial auxiliar, trazer benefícios para aquele corretor avaliador? Perfeita essa pergunta. Por quê? Uma avaliação de imóveis, ela se baseia não só nas características do imóvel, mas sobretudo também no que o mercado está precificando ali. Você não pode avaliar um imóvel, precificar um imóvel, sem saber o quanto o mercado está falando, comentando, está valorizando daquele imóvel. Eu estou falando então de dados. Dados que muitas vezes você sozinho não tem, ou até tem, mas são dados atrasados. Onde é que a inteligência artificial se utiliza? Ela vai atrás desses dados que estão na internet, Sim, espalhados por todos esses sites que anunciam imóveis, ela vai catar esses dados, vai compilar esses dados e vai dar uma sugestão de precificação para você, baseado nessa compilação de dados. Ao invés de você entrar site por site, olhar, catalogar, levantar, depois ter uma estimativa, você pode pedir, por exemplo, lembrando aqui de Juazeiro do Norte, conheço ali um bairro que é a Lagoa Seca, em Juazeiro do perfeito. Norte. Então, você vai lá e diz assim, tem um imóvel de tantos quartos, tantos cômodos, assim, assim, assado e tal, que está localizado na rua XYZ, você vai dizer a rua, diz qual é o bairro lá em Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, e eu preciso precificar. Qual é a sugestão de preço que você me dá? Você pede isso, por exemplo, para o ChatGPT. Ou então para o Bing Chat. Bing Chat é da Microsoft. O Bing é o concorrente do Google, só que agora ele tem o Copilot, que é da Microsoft, certo, anexado a ele. Então você pede para o Bing Chat, que tem o Copilot, ou então pede para o famosíssimo ChatGPT.
Eles vão catar da internet todos os preços, vão catalogar, vão analisar uma média e vão lhe sugerir uma precificação. Como a inteligência artificial, de novo, é uma estagiária, ela vai lhe sugerir. Daí você pega a sua experiência e vai analisar. Faz sentido? Não faz sentido? Deixa eu ver aqui se isso aqui está próximo do que eu achava que era. Você pode, inclusive, pedir variações. Você pode dizer o seguinte, e se eu acrescentar mais um quarto? Ou se eu tiver um imóvel com piscina? Ou se eu estiver vendendo para um jovem adulto, um casal jovem adulto? Ou se eu estiver vendendo para uma família de 2 filhos ou 3 filhos? Quanto que ficaria esse imóvel nessa região? E ele faz uma nova compilação, pegando de tudo que tem público na internet e lhe sugere. Isso é uma mão na roda e economiza muito tempo de pesquisa que você faria. Então a gente pode utilizar a inteligência artificial para identificar novas tendências do mercado imobiliário. Eu digo até mesmo de ver valores futuros de um determinado imóvel. Análise preditiva, perfeito, análise preditiva. Por que isso? Hoje nós temos no mercado de varejo, vou fazer uma comparação só para você entender. No mercado de varejo hoje você já tem uma análise preditiva. Como é que é essa análise preditiva? O próprio nome diz, é uma previsão de precificação. Então, por exemplo, daqui a pouquinho vamos chegar em novembro. Em novembro tem a Black Friday. Como é que o varejo funciona? Quanto que eu vou colocar nesse produto? Não sei, mas deixa eu olhar o passado. Ele olha para o passado, ele compila dados do passado, analisa como está o poder de compra do brasileiro e prevê uma precificação futura. Então as empresas hoje do varejo já estão ali fazendo uma precificação futura. Isso se chama análise preditiva. Para o mercado de imóveis, mesmíssima coisa, só que você pode usar a inteligência artificial para isso. Você pode fazer exatamente essa pergunta. Nós chamamos a pergunta de prompt. Quem está estudando inteligência artificial vai se deparar muito com essa palavra, prompt. O que é o prompt? É o pedido que você faz para a inteligência artificial. Você pode pedir para a inteligência artificial analisar o preço futuro daquele imóvel baseado na valorização que aquele imóvel pode ter. Isso pode virar, inclusive, um argumento de venda. Você vai oferecer um imóvel e você pode dizer para o seu futuro cliente, olha, esse imóvel que você está comprando, a gente tem uma previsão de que ele pode valer tantos % a mais em tanto tempo. E da onde que você tirou isso? Dos cálculos estatísticos e da compilação de dados que a inteligência artificial faz em questão de segundos. Como que ela faz isso? É a pergunta que todo mundo se faz, né? Mas como que ela faz isso? Ela faz isso como um ser humano faria. Como é que o ser humano faz? Pega dados do passado, pega dados econômicos do presente, junta os dois, faz uma análise econômica do futuro. Como é que é essa análise econômica? Pega o Banco Central, o que ele está falando, pega as políticas públicas, o que está ocorrendo, se tem política pública prevista para aquela região ou não, pega todas essas informações e aí faz uma análise futura. É assim que o ser humano faz. Qual é a diferença para a inteligência artificial? Ela faz esse trabalho de pesquisa em questão de segundos. Ela cata da internet essas informações, compila tudo e faz uma análise para você. Mas sempre lembrando, ela faz uma sugestão. Então você depois, com a sua experiência, vai analisar se faz sentido ou não faz sentido e utilizar isso ou não no seu argumento de venda. Então realmente da maneira que você falou, você é corretor de imóveis, que atua justamente com investidores, é uma maneira de levar aquele cliente investidor, mostrando que determinada região, ao invés do que ele deve estar achando, pode ser até economicamente, financeiramente, melhor, não é isso? Exatamente. Por exemplo, suponhamos que estejam construindo um shopping center e isso já está ali no Google, já está na internet, já estão divulgando. Talvez você nem lembre daquilo. E a inteligência artificial ela vai rastrear a internet, ela vai perceber que estão construindo um shopping center ali. E daí ela vai cruzar com outras informações do mundo, quanto que valorizou no mundo quando se constrói um shopping center perto de onde você tem um imóvel.
ela cruza esses dados, dados mundiais e o dado da região que você está pesquisando. Daí ela faz uma análise que, se no mundo se valoriza tantos por cento quando se constrói um shopping, nessa região, dessa cidade específica, desse bairro específico, pode ser que valorize tanto. E aí ela lhe oferece essa previsão de valorização. Isso é uma mão na roda para você argumentar num processo de vendas, para você precificar melhor o seu imóvel. É perfeito. E mostra que o corretor está atualizado, né? Justamente com a inteligência artificial. Você, amigo corretor que está nos assistindo, comenta aí da onde você está assistindo, qual a sua cidade. Você também que quer dar alguma dica de um outro assunto. Cara, esse assunto está sendo fora de sério. Acredito que a gente está tendo aí mais ou menos 10, 15 minutos de vídeo, não sei. Mas o tanto de informação, a riqueza de informação que a gente está tendo nesse bate-papo está sendo realmente incrível, tá? Você compartilha com os outros amigos corretores, tá? Porque realmente é um assunto dinâmico, complexo, mas da mesma forma objetivo, da maneira que você tem falado aqui, de uma maneira didática, uma maneira muito objetiva, clara. Isso parece que torna mais fácil dessa maneira. Vamos falar um pouquinho agora de atendimento ao cliente. A gente já falou de outras coisas, inclusive de avaliação, tal, precificação. Em relação ao atendimento dos clientes, o assistente virtual, quais são os benefícios que o corretor de imóveis pode adquirir com assistente virtual? Hoje nós temos os assistentes virtuais muito evoluídos. Eu vou dar um exemplo aqui, o preço dele não é tão barato assim, que é o ManyChat. O ManyChat é uma ferramenta que já utiliza a inteligência artificial, mas o que ela faz? Ela automatiza processos de WhatsApp, de inbox do Instagram. Seria aquela mensagem automática? Exatamente, a tal da mensagem automática. Só que tem um detalhe que o ManyChat fez que revolucionou o mercado. Ele jogou uma inteligência artificial generativa, um termo técnico, não se preocupe com isso, eu vou traduzir. Ele jogou uma inteligência artificial que parece um ser humano falando. E se você conversar com essa inteligência artificial, muito provavelmente você não vai perceber que é um robô falando com você. E isso é um atendimento automatizado. Então, por exemplo, se você configura o ManyChat hoje ele já consegue entender a sua pergunta, puxar da base de dados dele uma possível resposta, lhe responder, fazer uma triagem de quem você é, para depois ele passar bem mastigado para um ser humano fazer o atendimento efetivo. Mas isso acontece você contratando uma ferramenta e configurando. O assunto é bom porque você pode pedir para uma agência fazer essa configuração. Já existem agências que fazem essa configuração. Suponhamos que você, eu não quero investir numa agência agora, eu mesmo quero fazer. Você consegue fazer? Consegue. Vai ter que estudar, claro, né? Vai ter que estudar como é que configura. Baixa um aplicativo ou baixa um sistema? Baixa um sistema, um software. Esse software está na internet, mas quando a gente fala baixar, não é fazer um download e instalar no computador, não. Ele é um esquema SaaS. É um software como serviço. Então ele está lá online, você configura tudo online. E aí você cadastra o seu Instagram, cadastra o seu WhatsApp e depois você vai dizer qual é o seu negócio. E ele vai aprender sobre o seu negócio para poder responder melhor para quem estiver perguntando. A beleza dele é que isso pode ser feito tanto no inbox no Instagram, como no inbox no Facebook, como no próprio WhatsApp. Nos três, então? E não precisa mais daquele negócio AURA que você digite um para não sei o quê. Chato pra caramba. Nossa, aquilo dali já é passado. Você hoje deve ver isso acontecendo em muitos chats. Você entra lá no chatzinho com alguém, aí diz, digite 1 para o setor tal, digite 2 para o setor tal. Gente, isso já foi. Além de cansativo? Cansativo e limitado. Isso já foi. Talvez seja uma surpresa para você, porque você ainda deve ver muitas conversas que utilizam isso. Mas hoje, os mais evoluídos sistemas como o ManyChat, ele já promove uma automação sem precisar que você digite nada. Você só conversa e ele identifica a sua necessidade e continua a conversa com você. Isso é muito importante porque, por exemplo,
em um eventual, um corretor de imóveis, em uma eventual visita, ele não vai poder atender o telefone, eu acho até desrespeitoso com o cliente, e ele também não vai poder mexer no WhatsApp. Porém, deixar o outro cliente esperando por muito tempo é um pouquinho deselegante, pode ser até tarde demais para aquele aluguel ou para aquela venda. E isso é um benefício muito grande realmente para o corretor de imóveis, que enquanto ele está fazendo suas atividades paralelas, como uma consulta, uma visita, uma captação, também pelo WhatsApp ou pelo Instagram, conforme você disse, ou pelo Facebook, ele vai estar trabalhando também juntamente com o seu estagiário, não é isso? Apolo, ele pode estar dormindo, pode ser de madrugada. E aí de madrugada, que a gente sabe que às vezes de madrugada é onde bate a ansiedade, né? A pessoa está ali ansiosa, ela não consegue dormir, tem insônia, e ela está procurando um lugar para morar, está procurando um lugar para comprar ou até para investir, e está ali no celular. Ela está deitada na cama com a luz desligada, mas ela está no celular, bateu a ansiedade, a insônia, ela está pesquisando. E ali sobe um balãozinho de conversa, de chat, e ela entra no chat. Só que você, corretor, está dormindo, você não vai responder, você vai responder só no outro dia, sei lá que horas, 10, 11 horas da manhã. Então, se você cadastra, configura uma ferramenta de assistente virtual como essa, como o ManyChat, como outros chatbots que existem por aí pela internet, essa conversa já acontece de madrugada. É claro que essa conversa ela não se acaba, ela vai fazer uma triagem, ela vai dar uma atenção para a pessoa, vai diminuir a ansiedade daquela pessoa e, principalmente, vai fazer aquela pessoa parar de procurar, que é o mais importante. Ela encontrou você já, ela foi atendida. Então ali, ela relaxou e ela vai dormir. Então aquele lead já está garantido para você, porque ela parou de pesquisar, já que ela foi atendida. 2, 3 horas da manhã, mas ela foi atendida, enquanto você estava dormindo. Perfeito. E aí, você está gostando do tema? Você está gostando? Eu acho que é uma aula isso aqui, cara. Sensacional. Se você estiver gostando, se estiver curtindo, dá um link, dá uma curtida no nosso vídeo, compartilha entre os colegas, amigos. Inclusive, não precisa ser só corretor de imóveis, não, pelo que eu estou vendo. É advogado, entre outras profissões, que realmente a inteligência artificial veio de uma maneira para beneficiar os profissionais, em especial, que a gente está falando, os corretores de imóveis. A gente pode chamar um intervalo para a gente chegar no segundo bloco com tudo. Pessoal, acompanha aqui a Unicresce ao vivo. Valeu, até já! Voltamos para o segundo bloco, estou aqui com o W. Gabriel e você acabou de ver um dos convênios que tem o Cresce Ceará, muito bacana. W. Gabriel, estamos conversando aqui sobre inteligência artificial. Você que está nos acompanhando, está vendo aqui que é muita informação, é uma tecnologia muito avançada, mas eu te pergunto, existe alguma limitação ainda que pode ser analisada para o mercado imobiliário? Sim, e essas limitações são importantes da gente comentar. Desde o começo a gente está falando que é um estagiário. E aí eu não estou depreciando os estagiários, eu só estou dizendo que os estagiários eles estão em processo de aprendizagem. Significa o quê? Que pode errar,
que pode dar uma informação equivocada, que pode exagerar. Então você tem sim que revisar tudo. Tudo que for criado pela inteligência artificial precisa ser revisada por um ser humano. Essa revisão vai puxar da sua experiência. Você vai saber o que deve, o que não deve ir para o ar, porque vai ser o seu nome em jogo. Um exemplo disso. Dúvida que todo mundo tem. O que eu devo postar no Instagram? O que eu devo postar? Se você quer ter ideias, peça as ideias para a inteligência artificial. Ela pode lhe dar 100 ideias. 100. Eu quero uma ideia por dia. 365 ideias. Ela pode lhe dar. Ela pode lhe dar. E aí você vai fazer a curadoria, porque algumas dessas ideias pode ser que não tenha nada a ver com o seu negócio, ou então algumas dessas ideias você não gostou do tom, aquele tom tava, não sei, tava estranho, então você vai fazer essa curadoria. Essa é a limitação hoje da inteligência artificial. E a outra limitação que eu sempre falo é, quando a inteligência artificial foi criada, não foi agora, foi na década de 50. E por que só agora veio bombar? Porque só agora os investidores do Vale do Silício, os investidores das Big Techs, colocaram dinheiro ali para poder rodar o negócio. E como você bem sabe, investidor quer retorno. Então hoje, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega a inteligência artificial que diz assim, olha, você tem que pagar 10 dólares por mês. Aí você fica, caramba, eu vou ter que pagar por ela? Vai ter que pagar por ela. As melhores inteligências artificiais, elas são pagas. A boa notícia é que você não vai pagar R$1.000 por mês, R$2.000, você não vai pagar. Você vai ver que vai ficar ali entre 20 dólares, 15 dólares, 12 dólares, é sempre mais ou menos esse valor que você paga por mês. Querendo ou não, isso é uma limitação para quem está começando, para quem está ali iniciando no mercado. É um benefício muito grande. Mas o benefício compensa. O benefício compensa. Então, vale a pena você investir, até para você testar. Teste. Se você tem dúvidas, teste. Você vai ver o quanto é benéfico, porque agiliza o seu trabalho. Eu vou ver se é benéfico mesmo ou não agora. O corretor de imóveis, ele gosta, nós temos aqui corretores de imóveis tanto na parte de venda como na parte de locação, né? E tanto os corretores de venda como de locação, eles têm uma certa chateação, vamos dizer, uma certa limitação em relação a partes administrativas e burocráticas. Isso é fato, tá? Poucos são os corretores que gostam dessa parte. O corretor é mesmo de fechar negócio, de ir no mercado, de fazer visita, enfim, uma coisa mais dinâmica. Mas existe também, tanto na parte da compra e venda como na parte da locação e administração, a parte burocrática, a parte administrativa. Isso, a inteligência artificial, ela pode beneficiar nesse sentido? Pode também. E aí não só no mercado de corretores de imóveis. O mercado jurídico hoje é um dos que mais se beneficia da inteligência artificial para burocracias. Por quê? Porque você sabe bem, mercado jurídico, o que tem ali? Faz uma petição. Meu Deus do céu, é um negócio gigantesco, todo cheio de detalhes, e hoje tem software específico para fazer as petições, para fazer as análises de recurso, para fazer todo tipo de trabalho que um advogado demoraria dias para fazer. O que a inteligência artificial faz? Faz pelo advogado? Não. Ela agiliza o processo que é automatizável, repetitivo. Aquele processo que o advogado mais se chateia em fazer, porque toda a vida é igual, a inteligência artificial pode fazer. Para corretores de imóveis, para médicos também, se faz muito isso. Quando é um trabalho burocrático, repetitivo, já existem softwares que podem fazer esse trabalho. Documentação. Eu quero ver se essa documentação está toda correta, se eu não errei nada, se eu não errei uma linha. Às vezes você utiliza uma documentação que você já fez, não é assim que acontece? Pega uma documentação que você já fez, muda os nomes lá da pessoa, muda os dados e põe de novo para ser assinada. Não é geralmente assim que a gente faz? Nosso medo. Será que eu vou errar alguma coisa? Será que eu vou deixar algo passar da antiga pessoa que eu joguei a documentação? A inteligência artificial pode fazer uma varredura de todo aquele documento e detectar se tem algum erro, se não tem algum erro.
Então, até na parte burocrática, você tem sim recursos com inteligência artificial para agilizar o seu trabalho. Perfeito, perfeito. Para a gente finalizar esse grande bate-papo, afinal, inteligência artificial veio como um vilão para o corretor de imóveis ou veio para dar o apoio mais que necessário, pelo que eu estou vendo, ao corretor? Eu faço uma comparação, sempre. Eu faço uma comparação com ciências contábeis, o contador. O contador que ainda faz conta no papel, compara com o contador que faz conta na máquina de calcular e compara com o contador que usa o Excel. Agora compara com o contador que usa um software de análise de dados. Eu tenho 4 tipos de contadores. Qual é o que se dá bem? Qual é o que hoje está melhor no mercado? Eu não preciso responder. Eu fiz essa comparação com o contador só para que a gente faça esse gancho. O corretor de imóveis que sabe utilizar a inteligência artificial ao seu favor, ele agiliza o trabalho, ele tem uma acurácia muito melhor sobre precificação, análise, ele consegue ter argumentos melhores. Dependendo do público para quem ele vai falar, ele consegue acelerar o processo dele de trabalho. Então hoje não é mais uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade atual, tecnológica do mercado. Claro que a gente vai sempre ficar com o pé atrás para que a gente não copie e cole, porque pode vir um erro. Mas a gente sabendo usar, analisando o que a inteligência artificial nos dá, fazendo uma acurácia do que ela está ali entregando para a gente, ajustando o que precisa ajustar, você acelera o seu trabalho e torna o seu trabalho muito mais assertivo. Então, ela vem como benefício. Com certeza. Então, derrubando aquele pensamento negativo que acredito que não é 1% só, que diz que a inteligência artificial veio para eliminar os corretores de imóveis. Muito pelo contrário, está sendo de um maior benefício e auxílio para o corretor de imóveis no seu dia a dia. Meu amigo, queria te agradecer, estamos aqui com o W. Gabriel. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo dedicado aqui à Unicresce. Enfim, suas considerações finais. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E podem me procurar aí nas redes sociais, Coloca aí, coloca teu. @WGabriel, podem me procurar lá, tirar dúvida, sempre recebo o pessoal de corretagem de imóveis, então fico à vontade aí para vocês. Sigam eles, curte esse vídeo, comenta também esse vídeo se realmente você gostou, se você quer qual o tema que você gostaria no nosso próximo programa. E também eu queria saber qual é a sua cidade, da onde você está nos assistindo. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, pessoal, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!